Fala, gente linda, professor Juarez para mais uma aula de geografia. Hoje, a gente continua no Oriente Médio, a gente vai falar dos conflitos existentes dentro desse espaço, tá? Essa é a aula 1 de conflitos, então fica ligado nas próximas também, tá bom? Aqui, galera, a gente vai destacar um conflito que já dura por bastante tempo, tá? O conflito que envolve a Palestina, né? Que a gente vai chamar de questão palestina. O que acontece dentro dessa área que causa esse conflito, que causa esse embate? É bem simples, tá? Galera, vamos lembrar, né, que na Segunda Guerra Mundial, os judeus eles foram extremamente perseguidos, né, pelo governo lá, extremamente bizarro, nazista do Hitler, tá? Então a gente vai ter um processo, né, em que houve uma comoção mundial, tá, para se criar um Estado judeu, beleza? E esse Estado judeu, que teve as Nações Unidas, né, teve a ONU, propondo a criação dele, foi escolhido um lugar histórico, né, para os judeus, para a criação, que é um espaço que a gente vai chamar de Palestina. Tá? Ó, dá uma ligada, se eu estou chamando de Palestina, significa que aquele espaço ele já era um país. Significa que aquele espaço ele já tem um povo. Significa que aquele espaço já tem toda uma cultura, que é bem diferente da cultura dos judeus. É uma cultura árabe, uma população principalmente muçulmana. Tá? Então a gente vai ter uma diferença bem grande aí dentro desse espaço. Mas aí até aí tudo bem. Mas o que vai acontecer, galera? A ONU ela vai propor e vai fundar, né, nesse ano de 1947, o Estado de Israel dentro daquele território que eu acabei de falar com vocês, que é Palestina. Olha lá, galera. Como é que seria a criação desse Estado? Seria simples. A gente teria essa parte em amarelinho com os árabes, beleza? Parte amarela com os árabes. E a gente teria a parte laranja com os judeus. Tu tá olhando isso aí, tu tá vendo um bagulho meio esquisito? O que é o meio esquisito? Que parece que tem mais terra para os judeus do que para os árabes. Mesmo aquela terra sendo já dos palestinos, beleza? E isso vai gerar um descontentamento. Isso vai gerar uma questão de conflito interno dentro desse espaço que é gigantesca e que perdura até os dias de hoje, tá bom? Galera, o que restaria aí para os palestinos? Restaria por os árabes, né? Desculpa. Para os árabes palestinos. Tô doidão. Mas vamos lá. Restaria uma parte do território que a gente vai chamar de Cisjordânia e faixa de Gaza principalmente, tá? E os judeus ficariam com o restante do território e a gente consideraria Jerusalém, que é uma cidade sagrada, para as três religiões monoteístas, a gente consideraria Jerusalém como um espaço neutro, tá bom? Só que o problema nasce quando 2/3 da população, tá, são de árabes. E mesmo assim, eles só ocupam 40% do território. Isso gera uma movimentação interna muito, muito grande, tá bom? Começou a eclodir diversos, né, processos bem intensos de conflito entre essas populações árabes e israelenses, beleza? E isso, óbvio, não teve uma solução fácil, como não tem até hoje, tá? O que aconteceu? Somente uma escalada da violência, tá? É o que a gente começa a ver aqui. Olha só, esses conflitos, galera, que aconteciam, né, entre palestinos e árabes, eles começaram a se estender. Por quê? A comunidade árabe como um todo, os países vizinhos, também entraram nessa disputa. E do lado de Israel entrou os Estados Unidos. Então esses processos acabaram virando grandes conflitos e acabaram virando guerras, tá bom? Como o exemplo que a gente tem aí da Guerra dos 6 Dias, tá? Que os árabes atacaram, começaram a se movimentar, os israelenses atacaram os árabes e como uma política, né, ofensiva bem extrema, de ocupação, eles acabaram anexando algumas regiões, tá? Eles acabaram anexando a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã, de países vizinhos, tá? Vocês vão ver, eles anexam terras do Egito, eles anexam terras da Jordânia, eles anexam terras da Síria dentro desse espaço, tá bom? E aí, a gente vai ter um outro conflito, que é bem caótico, que é o conflito do Yom Kippur, tá? Que é o dia do perdão, que foi uma retaliação, tá, dos árabes em relação a essa tomada de terra dos judeus, tá bom? Óbvio que os judeus saíram vitoriosos, já que eles têm, né, os Estados Unidos como seus principais apoiadores. Inclusive,
existe uma disponibilidade de armas nucleares dentro de Israel, tá? É um dos países que detém armas nucleares, o que faz dele uma força aliada dos Estados Unidos dentro de um espaço de povos árabes muçulmanos. Tranquilão? Olha só, galera. Então, ó, eles anexam essas terras aqui que estão em laranja, inclusive as colinas de Golã que foram anexadas, né, da Síria, elas pertencem, elas estão com Israel até o dia de hoje. Por que isso, galera? Porque essa área é uma área de nascente de importantes rios, tá? Então, como existe essa escassez gigantesca dentro do Oriente Médio, eles acabam, né, eles acabam anexando essa parte para controlar esses rios que vão ser fundamentais, por exemplo, para a população e para a agricultura que vai ser desenvolvida ali, tá? Uma coisa bem grave, né, acontecendo é anexar todas essas terras no meio desses conflitos, tá? Posteriormente, a gente vai ter a Península do Sinai sendo devolvida ao Egito, mas fora isso, as outras terras continuam ocupadas por forças israelenses, tá? É o que a gente vê aqui. Olha só, o território em 47, antes de 47, ele era 100% palestino. O território em 47, ele se tornou 40% palestino, o restante árabe. O território hoje, galera, ele é 15% palestino. Ou seja, a gente está falando de uma população que não tem uma organização militar, uma população que não tem uma força armada, uma população que está sendo suprimida, está sendo completamente, né, afogada ali, né, pela força, pelos israelenses, beleza? Israelenses esses que viveram processos aí bem complicados no período da Segunda Revolução Industrial, o Holocausto, muitas mortes, reproduzem, né, uma violência nos tempos atuais, tá? Algo que é muito, muito, muito frágil de se discutir, algo que é muito, muito frágil da gente conseguir interpretar, né, todos os lados e todos os acontecimentos ao longo dessa história, tá bom? Enfim, mas atualmente, galera, a gente tem uma medida vem uma medida sendo criada, né, tentando uma implementação pelo Donald Trump, que é presidente dos Estados Unidos, tá, de reduzir ainda mais o território árabe, reduzir ainda mais o território palestino, tá, e fazer algumas coisas que não estão dentro do acordo inicial lá da ONU, das Nações Unidas. Por exemplo, transformando Jerusalém em capital de Israel. Jerusalém, que é uma terra neutra, sendo transformada em capital de Israel. Tá? O que dificultaria muito, por exemplo, o acesso dos muçulmanos a essa região, o acesso dos muçulmanos a essa terra, tá bom? Então, deixando ainda mais o povo árabe concentrado em áreas muito apertadas e, sobretudo, muradas, como a gente vê aqui nessas imagens. Olha só, esses muros, galera, eles dividem aí as terras de Israel e da Palestina, né? Dividem as terras desses dois povos, onde os palestinos, que são maior em relação à sua população, estão absolutamente concentrados em poucas terras, tendo uma densidade demográfica muito superior da de Israel, tá? Aqui, ó, a gente vê a luta desse povo que não tem um exército contra o exército extremamente armado e poderoso de Israel. Tranquilão? Enfim, gente, esse é um pouquinho, né, de um conflito já histórico existente dentro do Oriente Médio. A gente vai aprofundar um pouco, falar de outras visões, de colocar outros sentidos aí também dentro desse conflito, tá? A gente se encontra na videoaula, a gente se encontra na aula ao vivo, a gente se encontra nos encontros presenciais, a gente se vê. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo.